Olá, meus queridos irmãos e amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Desejo discorrer sobre um tema: os lenços e aventais do apóstolo Paulo, contidos em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do 8 ao 12, que lerei. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Queridos, pelos ensinos registrados em suas cartas, pela forma em que ministrava a palavra de Deus, é possível percebermos que Paulo era um pregador eloquente, convincente, era um verdadeiro mestre da arte da persuasão. E sobre ele, evidentemente, estava a atuação dinâmica do Espírito Santo. Cheio do Senhor e sem desviar-se de seu propósito, e com santa resolução fazia a obra do nosso Deus. E o verso 8 testifica que Paulo, por 3 meses, frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Entretanto, pregou na Ásia, região que tinha a Lícia e a Frígia como suas fronteiras orientais, as praias do mar Egeu a oeste, o mar Mediterrâneo ao sul e a Panflagônia, que ficava ao norte. As principais cidades dessa região eram Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Por cerca de 2 anos, como diz o verso 10, fez o seu trabalho evangelístico apostólico. Paulo, entusiasmado, chegou a dizer que, por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Colossenses 1, versículo 6. Naturalmente, o que Paulo quis dizer é que o evangelho atingiu o Império Romano de então.
Paulo sabia perfeitamente que o evangelho precisa ser anunciado, pois Jesus Cristo é a esperança de todos os povos. Paulo não se acomodou querendo a salvação só para ele e disse prazerosamente que o evangelho chegou em todo o mundo da época dele e frutificou. Muitos pagãos, pessoas destituídas de Deus, envolvidos na adoração de múltiplos deuses, idólatras, e também envolvidos nas muitas filosofias da vida, foram alcançados, porque o evangelho chegou até eles. No verso 9, diz que Paulo estava discorrendo numa escola de Tirano. E Tirano, nos dias atuais, nos faz pensar naquele indivíduo que é cruel, despótico, aquele que usurpa o poder soberano de um Estado, ou é um governante injusto e cruel que coloca a sua vontade, a sua autoridade acima das leis e da justiça, entre outras coisas. Mas esse tirano mencionado neste texto é um nome próprio, ou seja, nome de uma pessoa, e muito provavelmente esse indivíduo era um retórico, mestre de várias disciplinas, como a arte de falar em público, a matemática, a filosofia e outros assuntos. Tirano talvez houvesse sido o fundador da escola mencionada nesta passagem bíblica, mas também é possível que fosse o seu atual proprietário. E no verso 10 que eu li, temos a prova de que a igreja estava em franco crescimento e não ficava restrita às suas quatro paredes. Vamos repetir a leitura. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra de Deus, tanto judeus como gregos. E o verso 11 diz o seguinte: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Paulo fazia milagres e não Deus? Claro que não é assim. Deus fazia os milagres. Paulo era apenas o porta-voz, o arauto, a pessoa que Deus usava para falar da sua graça salvadora, de seu poder libertador das forças satânicas e também das enfermidades. A forma como Lucas escreve não diminui ou tira os méritos do Espírito Santo de forma alguma. Paulo sabia perfeitamente que o crédito é atribuído ao Espírito Santo, pois afirmou possuir o poder espiritual de realizar milagres dado pelo Espírito Santo. Observe a leitura de Romanos capítulo 15, do verso 18 ao 19. Não me atrevo a falar de nada, exceto naquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. E em 2 Coríntios 12:12, ele diz: as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres
foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Os milagres extraordinários serviam como confirmação da doutrina que ele pregava, bem como de sua missão como um apóstolo. E no versos 11 e 12 revela-nos algo surpreendente. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar os enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam, diz o texto sagrado. Acredito que estes milagres extraordinários ocorreram assim que Paulo começou a ensinar. Paulo foi usado por Deus como um instrumento para extraordinário poder na vida das pessoas. Não seguimos sinais e milagres, seguimos depois de Cristo e coisas sobrenaturais que nos acompanharão. Jesus disse: estes sinais acompanharão aos que creem. Marcos 16, 17. De fato, ocorreram milagres impressionantes. O povo foi curado, os demônios foram expulsos e houve grande agitação na Ásia. Os povos convertidos queimavam os seus livros de magia negra, ou seja, as obras satânicas, que chegavam a 50.000 denários, ou seja, equivalente a 130 anos de trabalho de um operário. Portanto, livros valiosíssimos para a época. E por que isso acontecia, meus amigos e irmãos? Porque Deus colaborava, o seu poder em ação era algo extraordinário, e Paulo aplicava tudo com muito prazer e muita disposição. E como resultado, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, como lemos em Atos 19, 20. Diz o texto sagrado que as pessoas levavam do corpo de Paulo lenços e aventais, os quais eram trapos que ele tirava fora, que absorviam o suor que ele usava ao redor da sua cabeça e cintura, enquanto trabalhava fazendo tendas para manter a sua equipe evangelizadora e as suas cruzadas missionárias. Acredita-se, amigos, que Paulo sustentava cerca de 7 homens como parte de sua equipe. E esses lenços se referem, portanto, a uma pequena peça de pano usado para enxugar o rosto, frequentemente conduzidos por viajantes, usados para enxugar a testa. E os aventais é um termo latino, né? Era uma peça de pano usado em torno da cintura pelos artesãos quando trabalhavam em seus diversos ofícios. E nós sabemos que o apóstolo Paulo era um profissional na arte de fabricação de tendas. O que causa espanto é que obreiros dos dias atuais querem se igualar a Paulo, um homem que foi humilde, que não trabalhava para Deus no afã de enriquecer-se.
Possivelmente, queridos, Paulo tivesse apenas uma modesta, uma pequena casa e mais nada. Há um pregador que joga os seus lenços encharcados de suor para a plateia, e muitos até brigam para pegar aqueles lenços. E é possível até comprar pela internet lenços em TNT com inscrições pelas mãos de Paulo, milagre. É bom que se diga que Paulo não oferecia os seus lenços, que eram trapos de roupas velhas que ele estava apenas descartando. Ele não vendeu e nunca ordenou que alguém pusesse tais lenços sobre os enfermos. Algumas pessoas que, possuindo fé extraordinária, acreditavam que seus parentes pudessem ser alcançados com esses trapos. Então, eu aconselho a você, fuja de pregadores que querem aparecer em detrimento de Cristo Jesus. E não use um lenço suado de ninguém. Isso é anti-higiênico e pode até transmitir enfermidades de pele. Mas, pastor, uma mulher hemorrágica tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Está lá em Lucas 8, 44 e 46. Vemos também que Elias usava uma capa para operar milagres, conforme está em 2 Reis 2:13. Também temos o caso da sombra de Pedro. Atos dos Apóstolos nos revela que as pessoas levavam os doentes até Pedro para que a sombra do mesmo, ao passar por eles, os curasse de qualquer enfermidade, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Atos 5:15. Então Pedro passava, a sua sombra passava pelos doentes, esses eram curados. Extraordinário isso que aconteceu, mas sabemos que tudo é atuação dinâmica, poderosa do Espírito Santo de Deus, aleluia. Paulo sabia que a fé de seus ouvintes se fixava em Cristo Jesus quando ele pregava. É possível que Paulo não os recriminou, né, se ele chegou a ver alguém levando esses trapos do seu corpo, pois ele não acreditava que eles iam levar, talvez nunca passou pela mente de Paulo que alguém ia levar esses trapos ali para os enfermos. Paulo queria mesmo era a salvação da alma de seus ouvintes. Hoje vemos um verdadeiro abuso por parte de muitas igrejas que se dizem evangélicas, mas estão agindo como algumas seitas, com muita superstição. É uma coisa que a gente vê ainda bem visível na Igreja Católica, né? Acerca dos objetos sagrados, como os ossos de santos, as fraudulentas lascas da cruz original de Cristo, conseguem até colocar na mente das pessoas que têm em seu poder o manto que cobriu o corpo de Jesus Cristo na sepultura. Tem os ídolos e outras relíquias esdrúxulas usadas para explorar a boa-fé de pessoas crédulas e supersticiosas. Paulo
em todo o seu ministério terreno, revelou que a sua missão primordial era a salvação dos perdidos, ao ponto de escrever que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1:16. E em grego, queridos, a palavra poder aqui é dunamis, e é daí que vem a palavra dinamite. Logo, o Evangelho de Cristo é poderoso mesmo. Trata-se de uma força incomparável e impactante, uma verdadeira expressão do poder do Todo-Poderoso Deus. Este poder entra no coração humano e transforma pecadores em filhos de Deus. Maravilha! Nós vamos ouvir um testemunho de uma irmã de nossa igreja, a Jaqueline. Hoje ela tem dado muitos frutos, ministra o louvor em nossa igreja, a Igreja Batista Nacional Água Viva, em Florianópolis. É uma testemunha dinâmica do poder de Jesus Cristo, mas antes não era assim. Ouça o seu testemunho. Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É com muita alegria que eu venho compartilhar um pedacinho do meu testemunho através desse ministério a qual eu pertenço, da Igreja Batista Nacional Água Viva de Florianópolis, com o nosso pastor Edival e a missionária irmã Ilse. Eu me chamo Jaqueline, sou esposa do meu presente de Deus Marcelo Matos e mãe do nosso filho amado Kelvin. Então, eu fui criada em uma família de relacionamentos conturbados. Meu pai era alcoólatra e trouxe muitos problemas geracionais de sua criação ali para o nosso convívio. Minha mãe, depois de muitos anos por não conhecer a Jesus e já não suportar mais, ela veio a se separar. E um tempo depois ela se converteu e começou a frequentar a igreja. E a partir de suas experiências de vida, eu e meu esposo, com muita relutância, mas com uma certa vontade, de conhecer aquilo que ela estava vivendo, as mudanças na vida dela, das minhas irmãs. Então nós fomos um dia turbulento para nós também visitar a igreja. A partir dali eu comecei a ficar assim com muitas dúvidas e sobre o relacionamento, sobre as coisas minhas para com Deus, se realmente eu estava agradando a Deus. Pois até então eu fui ensinada na igreja católica, eu sempre fui muito temente a Deus, mas muitas coisas que eu acreditava começaram a não fazer mais sentido diante do que eu sentia. Então eu comecei a questionar a Deus. E numa tarde, meu quarto, enquanto eu colocava meu filho para dormir, eu comecei a orar ali da minha maneira, como eu sabia, e perguntava ao Senhor o que era certo, diante de tudo aquilo que eu estava vendo, vivendo, o que eu fazia que não o agradava, qual o caminho eu deveria seguir, qual era a verdade que iria me conduzir a Ele. Eu falava com Deus e tentava buscar na Bíblia algumas respostas, mas na realidade eu não entendia o que eu lia. Passando algum tempo eu estava conversando com minha cunhada e chegou um rapaz, um moço chamado Alan, hoje é cunhado dela, e ele conversando com ela antes de ir embora ele me entregou um papelzinho e ali naquele papel havia alguns versículos anotados. E ele pediu somente para mim guardar e ler mais tarde com calma. Eu não entendi, muito bem do que se tratava e o que havia e por que ele havia me entregue, E passando alguns dias eu ainda na busca de uma resposta de Deus diante das minhas dúvidas ali então religiosas,
Tentando ainda entender algo na Bíblia, lembrei daquele papelzinho. E fui lá, busquei e comecei a folhear a Bíblia, a buscar a cada um. E ali, para minha surpresa, todos aqueles versículos, todos, eles respondiam muitas das minhas perguntas que eu havia falado para o Senhor, que eu havia ali indagado na presença dele. E uma observação que eu nunca contei isso para ninguém. Nunca tinha compartilhado com ninguém, nem com meu esposo, nem com a minha mãe. Eu ficava só, era eu e Deus ali, nem com ninguém da minha família. E alguns versículos que ele me deu, só para tomar nota, né, eram muitos. Deuteronômio 5, Isaías 45, e esses 3 que eu vou ler agora. 1 Timóteo 2, 3 ao 6, diz que porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E João 14, 6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 13 diz, em tudo que pedires em meu nome, e eu o farei, para glorificar a Deus. Depois desse dia, naquela tarde, após ler todos aqueles versículos na palavra, eu senti que Deus estava ali, me respondendo cada uma das minhas perguntas. Eu lembro exatamente da cena, daquele quarto, da janela aberta, daquela antiga e velha Bíblia. Eu lembro ali das lágrimas de emoção que corriam ali compulsivamente. Meus olhos espirituais então foram abertos e sabe qual o segredo disso? Questionar, perguntar a Deus. Senhor, a maneira que eu te vejo, que eu aprendi, que me ensinaram sobre as coisas do Senhor, sobre a tua palavra, está certo? Eu conheci a Deus através de tradições e muita religiosidade. Apesar de ser muito temente a Deus, eu buscava através de muitos intermediadores, sendo que Ele mesmo diz que há um só, Jesus. Eu possuía muitos amuletos, imagens, e eu achava que aquilo de uma certa forma iria me proteger e levaria até Ele. Hoje eu e minha família entendemos que Deus não se agrada de religiosidades e tradições de homens. Nós precisamos amar ao Senhor, sim, acima de tudo e de todos, até mesmo acima daquilo que agrada ou desagrada as pessoas, homens ou família. E nesses dias, eu vejo o tempo que passou e eu não me canso de agradecer a Deus em todo esse tempo, por ter tido esse privilégio de ter tido aqueles dias em que eu tanto questionei, não descansei até ter a resposta, a certeza e sentir aquela paz que somente Ele poderia me dar. Hoje eu posso viver esse amor que me constrange sempre, cada vez mais, que me alcança quando eu falho, que me corrige, não me cansa de me corrigir. E eu posso verdadeiramente dizer que eu sou livre para continuar aprendendo e crescendo naquilo que Ele tem preparado para mim e para todos aqueles que entregam as suas vidas para Ele. E eu te pergunto, você já se permitiu viver em novidade de vida? Você já se permitiu ser salvo? Você já se permitiu ter essa conversa séria com o Senhor? Porque como diz em Romanos 10, verso 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor da sua vida, e crer de todo o seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. O meu desejo é que muitos encontrem o único caminho, a verdade e a verdadeira vida, que é Jesus. Aí você vai entender, depois de viver isso, o que eu passei a entender, o que significa a palavra que diz lá também em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se você ouviu isso, então você também é chamado, você é chamada. Deus nos abençoe no amor de Cristo Jesus. Amém. Maravilha, não é mesmo? O Evangelho de Cristo é o poder libertador. Entrega a sua vida a Jesus Cristo, amigo. O faça enquanto você está tendo esta oportunidade. Amém? Vamos encerrar mais este encontro prazeroso com uma oração. Te agradecemos, ó Senhor, por tua bendita e gloriosa palavra. Aleluias, aleluias. Queremos viver à luz, Senhor, desta palavra santa. Queremos desviar, Senhor, sempre do pecado. Queremos viver uma vida de compromisso com o Senhor. Queremos, Deus amado, nos manter fiéis a Ti, haja o que houver, a que preço for. Sustenta-nos, ajuda-nos, portanto. E, ó Pai querido, neste momento eu quero interceder pelos nossos amigos que nos assistem, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que ainda não se renderam ao Evangelho de Cristo Jesus. Quero interceder em favor desses lares que estão sendo atribulados, estes lares que estão passando por momentos difíceis. Abençoa os casais, repreenda Satanás para que haja harmonia entre eles. Deus, salva estas vidas, tenha misericórdia, é o desejo do meu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, um abraço fraterno e até o nosso próximo encontro com a bênção e a graça de Cristo Jesus. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. La, 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 la. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador.
Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus.